Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e nos conectar com o nosso Pai Maior. Que possamos esquecer nesse momento todas as tribulações terrenas, todas as preocupações do nosso cotidiano material. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, em Seu nome, aprender um pouquinho da Sua moral. Que os bons Espíritos estejam aqui conosco, nos ajude, nos ampare, que nos leve à elevação moral e ao aprendizado moral que Te deseja para cada um de nós. Sabemos as dificuldades, Pai, e sabemos ainda da pequenez que somos diante da Sua grandiosidade moral. Mas estamos aqui humildes, simples, saindo do conforto do nosso lar para aprender um pouquinho aqui nesta casa a Sua moral. E para conectarmos ainda com o nosso Mestre Jesus, que todos nós façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E para dar continuidade aos estudos oferecidos hoje pela casa, convidamos o nosso irmão e companheiro, Senhor Edelson Albernaz, ele que fará hoje o uso da tribuna. Mais uma vez, tenho a felicidade de estar aqui com vocês, nós falarmos um pouco do nosso querido Evangelho, estudarmos um pouco mais um capítulo que nós vamos tratar dele hoje, que é o capítulo 23 do Evangelho, estranha moral. Então, tem certas lições do nosso Evangelho que nós temos que fazer uma certa pesquisa para entender realmente o que quer as palavras nos dizer. E é aí que existe uma dificuldade, tanto para nós que às vezes não paramos para estudar o Evangelho, porque quando nós simplesmente lemos, muita coisa nós não entendemos, porque o que Jesus disse, Ele disse do coração e da mente dele, mas foi copiado muita coisa, porque Jesus não deixou nada escrito para nós, Ele simplesmente falou. Aí os escribas, os escritores que fizeram aquelas inscrições, muitas vezes eles mudavam o sentido das palavras. E então, esse capítulo, nós temos que fazer uma certa retrospectiva na vida de Jesus, até a vida de Jesus, para nós podermos entender alguma coisa que ele diz aqui. Porque Jesus, ele foi todo amor, todo amigo, todo interessado em que a lei de Jesus, a lei de Deus fosse implantada, porque todos nós sabemos que antes de Jesus veio Moisés, e que Moisés teve que colocar uma lei muito dura, muito rígida. Por quê? Porque a ignorância no tempo de Moisés era muito maior. Então precisava que houvesse
uma preparação no ambiente para Jesus então ter mais êxito no trabalho dele. Então foi assim que a lei de Moisés inicialmente era olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se a pessoa roubasse, cortava a mão; se a pessoa criticasse uma pessoa, olhasse, furava o olho, e assim sucessivamente. Mas essa não era a lei que Deus queria que existisse entre nós, porque Deus fez todo essa imensidão e cada um de nós para que nós pudéssemos progredir. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas o mundo vai acabar. Quando foi em 2000, muita gente fala: o mundo agora vai acabar em 2000. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, será que Deus vai construir uma obra dessa magnitude para acabar de uma hora para outra? Sendo que nós estamos todos aqui ainda precisando da ajuda de Deus, de cumprir a lei de Deus, para que nós possamos nos tornar servos de Deus. Ele vai acabar com o mundo? Não existe isso. Mesmo que Jesus, mesmo que Deus acabasse com todo mundo, Ele não ia acabar com nós, porque o nosso espírito é imortal. Ele podia acabar com o nosso corpo, mas o nosso espírito voltaria com novas gerações. Deus não ia destruir a obra dele. E aí então, quando no capítulo 26 do Evangelho, Jesus então, capítulo 26 diz assim, porque antes Jesus tinha dito, no capítulo 1, Jesus disse: eu não vim destruir a lei e nem os profetas, e sim cumpri-los. Mas aqui no capítulo 23, aliás, o título do capítulo é Moral Estranha. O que é moral? O que é que nós entendemos por moral estranha? É aquilo que é totalmente diverso daquilo que nós estamos acostumados. Porque se Jesus disse que ele veio trazer o amor, ele trocou aquela lei de Moisés pela lei do amor, a lei da regeneração, a lei do progresso espiritual. Porque o que nós estamos fazendo aqui é justamente trabalhando pelo nosso progresso espiritual, porque o que importa para nós não é o corpo. Esse corpo todos nós sabemos que vai ficar aí na terra, mas dessa estada nossa aqui, nós levamos muitas lições para nós melhorarmos a cada vez que nós vimos e voltamos daqui. Quer dizer, então, o que quer que vai beneficiar a cada um de nós é o nosso progresso espiritual. Então, Jesus, segundo os escritores aqui, Jesus disse assim: quem não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Então, a pessoa, por exemplo, que pega aqui o Evangelho, que pega esse capítulo para ler, e simplesmente ele lê, ele não estuda, ele fica totalmente perplexo. Ué, mas como é que Jesus prega o amor? Como é que Jesus prega uma nova lei, a lei de Deus? Depois lá na frente ele fala: quem não amar, ou quem não odiar pai, mãe, irmão, filho, não pode ser meu discípulo. Não tem explicação, não é? Não teria, porque na verdade é muito importante a gente observar
que muitas vezes, num texto do Evangelho, uma palavra faz muita diferença. Muita diferença. Porque no tempo de Jesus, as línguas ainda eram muito confusas, não havia muita explicação, a linguagem era uma linguagem muito pobre e que muitas vezes não tinha os derivados das palavras. Uma palavra significava várias coisas, vários assuntos, então era um tanto ou quanto difícil. Aí, além disso, Jesus tinha os seguidores dele que tentavam entender, mas tinha os adversários que tentavam piorar a situação, porque todos nós sabemos que inicialmente Jesus foi considerado até louco. Por quê? Porque Jesus tentava pregar uma lei que entre aquele pessoal não existia. É uma lei do amor, da paz, enquanto que eles só entendiam a lei do interesse financeiro. Não interessava por amor de ninguém, os reis, tudo que existia lá naquele momento. Eu não queria saber, eu queria saber do poder, o poder só, nada mais. Então Jesus veio com toda a humildade, colocar uma nova lei, a lei do amor. Eles não aceitavam isso, não, eles faziam tudo e fizeram tudo até crucificar Jesus, mas a vontade de Deus foi e será sempre cumprida. Então, quando Jesus disse, quem não odiar pai e mãe, não terá lugar ao meu lado. Então, Jesus disse, entre outras palavras, a palavra misei, que em grego significa odiar. Mas acontece que essa palavra, ela tem dois sentidos: odiar ou amar menos. Amar menos. Odiar é uma palavra difícil, dura, enquanto que amar menos não é odiar. Então, se nós levarmos isso aqui e trazer isso para a nossa prática, nós vamos entender o seguinte: quando o nosso filho completa aí, por exemplo, 18 anos, ele tem a obrigação de tirar tempo dele no exército para servir a pátria e ficar pronto para servir a sociedade brasileira. A hora que esse filho vai sair de casa, pai, mãe chora, fala, não, mas não pode, meu filho, que tal? Mas ele vai, e naquele momento o pai e a mãe pode até entender que ele está causando uma maldade, ele não está obedecendo o pai, não está obedecendo a mãe, ele não tem amor à família e vai para o exército. Só que quando ele volta, que ele cumpriu toda a obrigação dele, e muitas vezes foi importantíssimo para a nossa pátria, aí todo mundo vai abraçar ele, todo mundo vai elogiar ele pelo trabalho que ele fez. Não é assim que acontece? Quando a moça, o rapaz se casam, eles não têm que deixar o pai e a mãe e construir o lar deles, a família deles. Nesse momento, quando
o rapaz, a moça ficam noivos, o pai e a mãe já ficam pensando: nossa, meu filho vai abandonar nós, minha filha vai abandonar nós, que ela vai ter uma casa, ela vai largar nós. Mas quando chegam os netos, ele vai lá, abraça, beija os netos, quer fazer tudo pelos netos, ama demais os netos e os filhos. Não é assim que acontece? Então, o que Jesus quis dizer com essa expressão de quem não odiar pai e mãe, ele quis dizer o seguinte: quem não amar menos, quem não assumir a responsabilidade de ser útil à seara de Deus, não pode ser meu apóstolo, meu seguidor. Não pode, porque lá naquela parábola, lá, por exemplo, quando Jesus, a pessoa pediu para acompanhar Jesus, e então Jesus foi e disse para ele, não, ele disse para Jesus: mas eu tenho que sepultar meu pai. O que Jesus disse para ele? Deixe que os mortos sepultem seus mortos. O que significa isso? Onde é que já se viu um defunto sepultar outro defunto? Não existe, né? Mas ocorre que aquele rapaz, naquela hora, quando ele pediu para acompanhar Jesus, a mente dele era uma coisa. Quando Jesus respondeu, a mente dele mudou. Então Jesus quis dizer para ele o seguinte: vai primeiro cuidar da sua vida e ver o que você quer, para depois você vir me acompanhar. Porque nós que estamos dispostos a seguir a lei de Deus, a lei que Jesus veio ensinar, toda a modéstia e toda a forma que Jesus ensinou para nós, se nós não estivermos dispostos a seguir, nós estamos aonde? Mortos. Nós estamos mortos, porque a nossa salvação depende única e exclusivamente de cada um de nós, porque o que Jesus devia ter feito para nós, ele fez, deixou tudo prontinho, ele mostrou para nós qual é o caminho. Tanto é que ele disse: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E quando ele diz ninguém irá ao Pai a não ser por mim, é para nós fazermos o quê? Obedecer às normas que ele deixou para cada um de nós. Deixou tudo aí. Gente, eu gosto de fazer uma pergunta, de vez em quando eu faço essa pergunta nas minhas palestras. Será que aquele momento em que Jesus foi crucificado, ele foi pregado lá com 3 pregos de 28 centímetros cada um, naquela cruz, mas se Cristo quisesse sair lá daquela cruz, descer no chão e enfrentar aquele povo, ele tinha poder para isso? Tinha demais. Não tinha? Tinha. Só que ele não pôde, ele não queria fazer isso por 2 motivos. Primeiro, que quando o Pai mandou Jesus aqui, ele já sabia de tudo, já estava tudo programado, ele sabia de tudo que ia acontecer, tudo. E segundo, se ele descesse de lá, ele ia cumprir exatamente o que Judas pensou, que Judas pensou que entregava Jesus, e Jesus ia arrebatar aquele povo tudo, ia ganhar de todos aqueles policiais, de tudo. Jesus ia tornar ali o quê? Um herói aqui na terra. Só que Jesus nunca quis ser herói aqui na terra, não. Tanto é que ele disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Mas Pilatos não entendeu isso, porque naquele momento, naquela época, eles não entendiam isso. Eles ainda vivia o resquício da lei de Moisés.
Então ele não entendia ainda a lei de Deus. Então Jesus veio simplesmente para nos mostrar o caminho, e ele deixou isso muito bem feito, muito bem escrito. Então, nesse capítulo aqui, Jesus quis dizer que todos aqueles que querem seguir Jesus, ele tem que às vezes desprezar até ele mesmo, a própria pessoa. Em determinado momento, nós temos que ter mais amor, talvez, no nosso irmão do que em nós, para nós fazermos uma caridade. Suponhamos, lá no trânsito, nós estamos vendo que veio um carro desgovernado de lá, e nós estamos vendo uma pessoa idosa ali com dificuldade de atravessar aquela rua, e vai correr aquele risco, e nós correndo lá, mas vamos salvar aquele idoso aí, pula nele, carrega ele ali e tal. Naquele momento nós estamos pensando mais em quem? Naquele idoso. Naquele momento nós estamos correndo o risco de sofrer um acidente, um grande acidente, às vezes até perder a nossa vida ali. Então é preciso que cada um de nós tenhamos a noção de que, para nós servirmos, para falar assim, eu sou um seguidor de Cristo, nós temos que pensar que nós temos que realmente ser um servidor de Cristo, ser aquele que não mede esforços para ser útil à seara de Deus. Nós temos que ser útil à seara de Deus. Que as pessoas falam assim, eu quero ser útil a Jesus. Nós não estamos sendo úteis a Jesus, não, gente. Jesus também é um servidor de Deus. Jesus é o Filho de maior luz, de maior glória de Deus, mas ele é um servidor de Deus. Quer ver? Quando disseram para Jesus, a mulher disse a Jesus, queria que a filha dele estivesse do lado direito de Jesus e o filho do lado esquerdo de Jesus. Então Jesus disse assim: será que eles podem beber o cálice que eu vou beber? Qual foi o cálice que Jesus bebeu? O cálice da amargura, o cálice da dificuldade. Chegaram até a colocar fel na boca dele quando ele pediu água. Então Jesus, nós não temos nem como imitar Jesus, não temos. Aí a senhora chega e acha que os filhos dela podiam ficar ali ao lado de Jesus. Gente, Jesus, ele serve a Deus e ele comanda todo esse mundo que nós temos. Jesus é o governador desse mundo todo. E então Jesus quer que cada um de nós sejamos salvos, porque Deus disse: eu não tenho nenhum dos meus filhos para perder. E ele não tem pressa também não. Quem tem que ter pressa é cada um de nós, porque só de nós pensarmos que nós estamos aqui hoje, mas nós somos espíritos de milhões de anos, nós já fomos perversos, nós já fomos mal, nós já matamos, nós já roubamos, e hoje nós conseguimos melhorar através das reencarnações. Então para que servem as reencarnações para cada um de nós? Serve justamente para nós usar elas para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual. Então, por isso que veja bem a distância que ficou, porque quando Jesus disse lá que cada um de nós temos que ter mais amor ao nosso próximo, e muitas vezes até
não dá aquele amor tão grande à nossa vida para poder sermos úteis a quem precisa de nós. Muitas vezes nós temos que desprezar a nós para poder. Eu vou contar uma história, não é bem uma história, porque foi um fato real, que é para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é a gente amar mais o outro do que a gente. Certa vez, um vizinho meu, que ele até era madeireiro, mexia com dormente, com o tempo que ainda tinha esse negócio de dormente aqui na estrada de ferro, ele era um dos fornecedores de dormente. Então, certa vez, ele foi para o mato, mais os companheiros dele e tal, e acabou chegando tarde demais, de noite, e lugar longe, custoso, e chegou, ele distribuiu os companheiros dele tudo lá, e sobrou um que morava mais longe, e ele foi e pensou: eu estou com uma fome muito grande, eu vou passar na minha casa e vou jantar, vou comer alguma coisa e vou levar o cicrano, fulano lá na casa dele, porque ele também está com fome, tá? Só que quando ele chegou, então a esposa dele falou: fulano, a sua comida está no forno aí, tá? Então ele foi lá, pegou o prato de comida com a fome que o estômago estava varando lá do outro lado. Então ele falou para o companheiro dele: fulano, vamos comer? Aí ele falou: senhor, eu vou aceitar, porque eu estou com uma fome que meu estômago está quase varando lá nas costas. O que ele fez? Entregou o prato para o rapaz comeu, ele foi levar ele na casa dele e depois procurar um outro jeito de ver o que ele arrumava para comer naquela noite. Ele não praticou um ato de amor, às vezes até sem saber, mas ele praticou um ato de amor mais ao irmão do que a ele. Não foi isso que aconteceu? Então, são coisas que muitas vezes a gente conta, as pessoas falam: mas isso não acontece. Não, mas acontece porque ele próprio me contou essa história, né? Então, gente, o Evangelho é muito importante a gente criar o hábito não só de ler o Evangelho, nós precisamos de estudar o Evangelho, e muitas vezes nós temos que fazer uma pesquisa daquilo que a gente leu ali para a gente poder entender, né? Porque no Evangelho tem muita palavra que às vezes veio de outro idioma e de outra linguagem, e naquele tempo, como eu já disse, as línguas eram muito pobres, elas não tinham um tanto de sinônimo como a nossa hoje tem, por exemplo. Então, uma palavra significava várias coisas, e com uma palavra só podia complicar toda a situação ou melhorar, né? Então, hoje, para nós entendermos direitinho, é preciso que nós entendamos isso. Nós temos que ler, estudar e muitas vezes pesquisar. E sabe por que o Espiritismo tem poucos adeptos? Justamente por causa disso, a dificuldade que nós temos de entender o Espiritismo, a dificuldade que nós temos de entender o Espiritismo, porque muitas outras religiões nós não temos essa dificuldade, obrigação de ler e entender o Evangelho. Nós chegamos lá, escutamos lá quem está lá na frente falar para nós, e nós saímos dali e falamos: oh, coisa boa, seu fulano falou que o negócio é assim, assim, tá, pronto. Nós não. O nosso Evangelho diz o seguinte: Jesus disse: orai e vigiai. Quer dizer, nós temos que procurar entender e praticar. Nós temos que entender e praticar. Não é igual outras religiões que nós só ouvimos e vamos para casa para: eu sou
tal religião, não sei o que, tal. Não, aqui no Espiritismo, para nós sermos espíritas, nós temos que estudar todo dia. Nós temos que estudar o Evangelho e as obras espíritas, e ler e estudar, para que nós possamos entender realmente o que aconteceu e o que acontece conosco e o que deverá acontecer. Então, meus irmãos, eu rogo a Deus que as nossas palavras possam tocar na mente, no coração de cada um de nós, para que nós possamos cada dia mais amarmos ainda mais uns aos outros e termos como meta o nosso progresso espiritual, que é isso que nós viemos aqui buscar, e que nós possamos seguir esse caminho que este manual aqui, dá para nós, lendo, estudando e pesquisando, para nós não termos que correr atrás de alguém e falar assim: eu não acredito nisso, você me explica. E ele vai explicar do jeito que ele entende, do jeito que ele quer, e não é bem assim. O próprio Evangelho diz para nós, o próprio Cristo diz para nós, que é para nós lermos, pesquisar e entender. Nós temos que crer naquilo que nós descobrimos que é verdade, e não no que disseram para nós. Então, que Deus abençoe cada um de nós e nos dê a força necessária para nós seguirmos essa doutrina bonita e esse santo Evangelho que ficou para nós. Muito obrigado.